Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Geopoliticano na Rede. Aqui quem vos fala é o professor Marcos, professor de Geografia, e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre um tema extremamente importante e interessante. O Santos de Pelé, de fato, parou uma guerra no continente africano? É o que nós iremos descobrir no vídeo de hoje. Uma das histórias mais conhecidas do mundo do futebol é a história de que o time do Santos conseguiu parar uma guerra na Nigéria em 1969, ao jogar um amistoso em Benin City, capital da Nigéria. Na época, o país africano estava no meio de uma guerra civil iniciada em maio de 1967, quando a região do Biafra, no sudeste da nação, se emancipou. O conflito durou até janeiro de 1970, com a derrota dos separatistas. Os cálculos são mais de 2 milhões de mortos. Havia uma comoção global contra a violência da repressão do governo nigeriano sobre os biafrenses. Artistas como John Baez, Jimi Hendrix, John Lennon, como o Papa Paulo VI e organizações como a ONU tentaram conter o conflito. O Santos foi levado para a Nigéria a convite do governo local, para jogar contra uma seleção da região do Centro-Oeste, onde está a cidade de Benin City. O amistoso não fazia parte da programação inicial daquela excursão para a África, turnê que deveria ter se encerrado 3 dias antes, com a última partida acontecendo na cidade de Lourenço Marcos, hoje atual Maputo, capital do Moçambique. A delegação do time brasileiro acabou se deslocando para Benin City, sem saber o que estava acontecendo. Quando chegamos, alguém falou que nosso time ia parar uma guerra. A reação foi uma só. O quê? Vai parar uma guerra? Que guerra? Tava tudo normal, disse Lima, de 77 anos, que jogou no Santos de 1961 a 1971, alcançando a marca de 694 partidas e 63 gols. E o empresário responsável pelas nossas execuções falou: "Eles estão guerreando entre eles e vocês é que vão resolver esse problema", afirmou Edu. Ponta esquerda do Santos, de 1966 até 1978, com 584 partidas e 183 gols pelo time alvinegro. A história que os santistas relatam é que o governo nigeriano decretou um cessar-fogo para que eles pudessem deslocar do hotel para o estádio Ogbi em segurança e depois retornar ao local onde estavam hospedados. Havia apenas um único jornalista brasileiro acompanhando a delegação do Santos durante aquela excursão para a África. Era Gilberto Castor Marques, que escreveu para a Tribuna nas páginas do jornal. Ele registrou que foi decretado feriado local por causa do Santos. O Santos de Pelé venceu a equipe local por 2-1, com gols de Toninho Guerreiro e Edu. No dia seguinte foi embora do país. A guerra prosseguiu tão violenta quanto antes e só cessaria com a total dominação da região separatista. A Guerra do Biafra foi muito terrível. Para o Santos se apresentar naquela partida, o tenente que mandava no país deu garantias de que o conflito seria suspenso e não haveria troca de tiros. Foi o que aconteceu, disse o historiador do Santos, Guilherme Guarch. Lima e Edu, 2 personagens daquele time, não têm dúvida alguma do que aconteceu em 4 de fevereiro de 1969. Abre aspas, o Santos parou uma guerra, enfatizaram. A história relatada anteriormente faz parte das glórias do Santos, tanto quanto o bicampeonato mundial da era Pelé. Virou música cantada pelos torcedores na arquibancada, também já foi estampa de camisa e tema de livros. Mas é justamente essa história que tem sido alvo de críticas e até mesmo de contestações por parte de historiadores. Entre eles, o antropólogo José Paulo Florenzano, professor da PUC de São Paulo, que estuda o tema há mais de 10 anos. Abre aspas. O que eu afirmo tem como base em toda uma pesquisa desenvolvida ao longo do projeto de pós-doutorado para a USP. A minha tese é que o Santos não interrompeu uma guerra civil na Nigéria. Ele não só não interrompeu a guerra, como na verdade foi utilizado como peça de propaganda pelo governo militar da Nigéria contra a República Separatista de Biafra, disse o antropólogo. O depoimento é inédito e está fundamentado em evidências que o antropólogo afirma ter encontrado durante viagens que fez para o continente africano, testemunhas das tragédias de Biafra e também estudos do material produzido por correspondentes daquela guerra. Abre aspas.
No momento em que o Santos joga na cidade de Benin, o território de Biafra encontra-se reduzido a um quarto do que era originalmente quando declarou a secessão. Não tinha saída para o mar. Estava cercado territorialmente com o espaço aéreo vigiado. Do outro lado do rio Níger, a mais de 100 quilômetros de distância, nós temos a cidade de Benin. Não havia um exército disputando militarmente o controle daquela cidade. Tampouco o entorno, nem sequer a região onde ela está inserida, que é o estado do Centro-Oeste, estava ameaçado. Portanto, a tese segundo a qual foi necessário um cessar-fogo para que o Santos jogasse na cidade de Benin, do ponto de vista dos dados reunidos nessa pesquisa, não se sustenta, completou o historiador. A interpretação de Florenzano para o que ocorreu durante a visita dos Santos a Benin City é ainda mais surpreendente. Abre aspas. Levar o Santos para se exibir na cidade de Benin era a melhor propaganda possível para o governo federal, mostrar para a sociedade nigeriana que aquela região-chave para o país estava sob pleno controle das autoridades. Outro fator, já no fim do segundo semestre de 1968 e início de 1969, começam a surgir sinais muito evidentes de insatisfação contra o prolongamento da guerra. E é por isso também que o governo faz um esforço grande para inserir no país no roteiro da excursão do time do Santos. É o velho instrumento de acreditar que o futebol pode desviar as atenções e fornecer um alívio para a população, prosseguiu o historiador. Então, pessoal, como nós podemos ver, essa história é uma das histórias míticas da época do time do Santos, do Pelé, ali na década de 60. Essa história ela foi reproduzida em músicas, em livros, em documentários, mas ela tem sido recentemente questionada aí por um antropólogo brasileiro. E eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que eles de fato foram capazes de parar essa guerra? Ou de fato houve ali um conluio, digamos assim, uma negociação entre o time do Santos e o governo da Nigéria para que eles usassem esse time como uma maneira de fazer propaganda para aquele regime autoritário? Bom, pessoal, gostaria de pedir que vocês deixem os seus comentários aí, perguntando, questionando, fazendo as suas afirmações, que vocês possam curtir esse vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.